cena do outro lado você, razão do nosso trabalho, nosso 2023 1397, que é o nosso WhatsApp, para você mandar aquela mensagem aqui pra gente no nosso Conexão 99. Sol lá fora, foi uma quinta-feira muito agradável. Eu estou ainda em estado de choque de ver Mineirinho descer aquela rampa do CAF em Porto Alegre. 70 metros de skate. Foi algo inacreditável. Não, o cara não é bom, Volney. O que vem depois de bom? É ótimo, extraordinário, maravilhoso, sensacional. Eu sei lá qual é o adjetivo que a gente vai dar para uma criatura dessas. Né? Quando ele desceu os 60 metros, eu já achei um absurdo. Aí depois ele vai lá, experimenta os 65 e desce, perfeito. E aí ele vai, então, os 65 ele já tinha quebrado o recorde mundial. E aí ele vai para os 70 metros. E desce com uma tranquilidade, ele desce 70 metros. Caraca, gente, e para piorar, eu digo que, às vezes, o ser humano precisa ser estudado. Nas redes sociais já tem gente batendo pau na criatura. Já distorceram a coisa, o que é uma prova de atletismo, uma coisa fantástica. Os caras já misturaram, botaram política dentro, já estão discutindo lá. Quer dizer, se perderam, estão tentando desmerecer o feito de um cara. Foi no Rio Grande do Sul? Foi. O cara é mineiro? Tá ganhando uma banana de dinheiro para fazer isso, porque a marca que ele está representando é muito... E aquele dinheiro que a Vera nem sonha em ter pro Fegais. É verdade. Vera? Nem sonha, não dá nem para sonhar. Não dá nem para sonhar. E os caras... Não interessa. O cara é brasileiro, é Brasil, Zil. E foi um feito. Duvido que mais tenha coragem de fazer aquilo. E o cara faz aquilo com maestria. E olha, a gente estava torcendo que ele fosse aos 75, Vera. 75 metros, mas eu vi a entrevista dele. Daí já seria bônus, né? Os 75 metros, mas ele disse que tinha muito vento e estava muito arriscada a descida. Maravilha, tudo perfeito. O cara saiu de lá com o bolso recheado, com um recorde mundial, e para melhorar, é brasileiro. Então não adianta você espernear, bater contra. Eu sei lá o que estão pensando, né? Não. Muito da Alcirene. Como ser humano, assim, a maldade das pessoas, eu não consigo entender. Não sei. Não queira, não tente. Só querem BO, só querem falar mal, só querem criticar, ajudar, ninguém ajuda. Não. Agora, para derrubar, eu não sei, as pessoas parecem mal amadas, não sei qual é o problema acontecendo alguma do ser coisa humano. Eu às vezes fico muito triste com isso. Eu às vezes fico rindo para não chorar de vergonha dos meus... Porque somos todos irmãos, né? Estamos todos na mesma luta, por que isso, né? Porque o ódio não deixa. Vera Balardim, coordenadora do Fegais, está aqui com a gente, né? Essa voz que vocês estão ouvindo, está nos acompanhando também pela live. Estamos aí já em contagem regressiva para o Fegais, que volta aos palcos de Cachoeira. Coloquei isso na chamada. Para a minha alegria, para a felicidade geral da nação, o Fegais continua em Cachoeira. Teve ali para embaixo. Não, eu fui uma que votei para que saísse, se entregasse para o município, que realmente abraçasse, porque a Cachoeira não estava merecendo o Fegais. Não o esforço que vocês fazem para trazer, para botar no palco 10 mil estudantes do Rio Grande do Sul inteiro, em todas as provas, em 3 dias aqui dentro, gerando a economia, gerando a roda do turismo, e Cachoeira fechando os olhos. Mas agora parece que dessa vez... Para que ele não fechasse, para que não terminasse, eu ia entregar. Mas eu digo assim, não, eu não vou me entregar para essas pessoas que querem só destruir... Treta. Só querem destruir, falar mal e criticar. Pois essas pessoas é que me deram força para deixar o Fegais em Cachoeira. Eu fui uma que cansei de dizer que teve anos em que sequer Cachoeira, num rasgo autoritário, não quis emprestar sequer as instalações das escolas para abrigar as delegações que vinham de fora. Eu sou testemunha disso. É testemunha. Né? Eu sou testemunha disso, eu estou falando porque eu sei, eu vi. Eu fui muito humilhada. Né? Teve outro ano em que não havia R$10 de contribuição de uma cidade que ia faturar muito
para comprar um troféu. E eu fui uma que defendi. Leva embora que Santa Cruz vai juntar, como é que a gente diz lá fora, com terra e tudo, né? Vai abraçar com terra e tudo. Mas que tem de município. Não, eu sei, mas eu já estava aqui em Santa Cruz, que já abraçou, que era o Fegarte e virou o Enarte. E hoje essa coisa esplendorosa lá dentro de Santa Cruz, ninguém mais quer sair lá de dentro. O medo da Alcântara de entregar assim, para outro município, porque como te disse, o ser humano tá muito estranho, é que jamais eu quero que esse festival seja assim para explorar as pessoas. Jamais. Ele é para os estudantes, quanto mais facilitar para eles poderem participar, para que não vire comércio. Por isso que eu não entreguei para o município. Tenho medo que ele vá para lá, para te ver, a inscrição para participar é R$ 15. Cada pessoa que vai participar de um concurso de prenda, de peão, paga R$ 15. Esta é a contribuição deles. Com portões, tudo aberto. Qual que vai ser o ingresso para entrar no ginásio? Não vai ser dinheiro. Vai ser 1 quilo de alimento, ou então, para os meus bebês de 4 patas, 1 quilo de ração. Olha Me só. preocupa muito com eu sou apaixonada por animal, e já que as pessoas não adotam os bichinhos, então pelo menos que eles tenham um conforto, tenham uma boa comidinha. E é uma solidariedade. Porque, na verdade, o FEGAS, ele é considerado que é o Festival Gaúcho Estadual Estudantil. Ele é considerado aí o maior festival estudantil de folclore, quando se fala em arte e tradição de folclore da América Latina. Eu não conheço nenhum outro festival do tamanho, pelo menos no Brasil, do tamanho do FEGAS. 27 modalidades. 27 modalidades. 6 categorias. 6 categorias, 10 mil estudantes participando de tudo isso, de todas as partes do estado. No último FEGAS, nós tivemos gente, inclusive, de Santa Catarina do Paraná. Santa Catarina, eu sei. Né, que vieram, as escolas que vieram também, já apaixonadas, e possivelmente vão voltar. Vera, hoje vocês têm uma busca pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que poderá dar um refresco às contas no final do... E eu quero contar aqui, eu vou cometer uma indiscrição. A Vera estava me contando agora, antes de entrar no ar, que muita coisa, embora a LIC vá bancar, e a gente torce que haja realmente essa captação de recursos, a Vera hoje estoca comida para garantir, né, a alimentação dos jurados. Dos jurados e da equipe de trabalho. Da equipe de trabalho. Olha só, porque isso não entra na contabilidade da LIC. Não. E também não tem. Alô, senhores empresários de Cachoeira do Sul, precisa-se de arroz, precisa de açúcar, precisa de verdura, precisa de produtos alimentícios não perecíveis para bancar isso aí. Não vai custar muita coisa para quem queira contribuir, já que isso vai gerar uma receita enorme. Papel, folha, correio, tudo sai do bolso. Do meu bolso. Da organizadora. Aqui, ó, só o regulamento tem 20 folhas. E quantos regulamentos você vai mandar? Estou tirando para largar aqui para a região, amanhã estou tirando 100 regulamento desses. Mas eu tenho aquelas escolas que sempre vêm, então aquelas que sempre vêm, que são umas 300 mais ou menos, eu mando pelo correio. Vou lá, compro o selo. São 20 folhas, fora as fichas de inscrição, que são 28. Depois, no final, você é reembolsada ou não. Isso vai para a contabilidade de perdas e danos? Não, isso não. É efeito colateral. Isso aqui é... Eu guardo as notas, tudo, porque se alguém querer pisar, dizer alguma coisa, eu tenho como provar. Né? Eu tenho que não notas... entra dinheiro público, não entra dinheiro de ninguém. É o teu dinheiro que está aí. É o meu dinheiro, do meu salário de professora. Caraca, de professora aposentada. Depois, quando eu digo que dessa vez a gente... Então eu faço assim, não, cada vez que eu vou no mercado, eu faço o meu rancho, eu vejo uma coisa que está em promoção, eu pego 5 quilos de arroz. Aí já tem um quartinho e boto lá. Aí, o azeite está barato. Vou juntando para depois, quando fizer a compra final, que aí tem as carnes e tudo para comprar, já tem alguma coisa. Tem feijão. Feijão eu já tenho 7 quilos de socado, já dá. Olha só. Que nós vamos fazer lentilha, já tem 3 quilos, já dá. Então tem coisas assim que nem vai precisar comprar. Amanhã mesmo eu me reúno com uma da cozinha, que trabalha com a parte
para os jurados e para aquela equipe de trabalho que trabalha lá, que limpa. Sim. Ela faz cuca, faz as pizzas, então amanhã ela já vai me passar a relação de tudo que vai precisar. Então, conforme eu vou indo no mercado, eu já vou tirando uma coisinha para não ficar tão pesado para quando chegar na hora. Olha, eu quero dizer que definitivamente eu acho que se qualquer outro município faria isso, eu já digo, abraçaria o Fegais com terra e tudo, pelo tamanho da importância desse festival, pelo número de pessoas envolvidas que vêm participar, porque envolve todo o Rio Grande do Sul. Quantas escolas nós tivemos naquele último antes da pandemia? Você lembra? Foi bastante. E assim, Dalcira, quando eu dei a notícia do Fegais, eu nunca imaginei, sinceramente, até me emocionei até hoje, o que eu recebi de as pessoas me ligando, enlouquecidas, que começaram a sua vida dentro do Fegais e que hoje são avaliadores, são cantores, são declamadores, são poetas. Olha, a Bianca Bergman começou concorrendo em poesia inédita no Fegais e Prenda. E aí foi indo, e assim outros e outros. E pessoas ligando, feliz da vida, parabenizando. Eu nunca imaginei que meu filho Fegais fosse tão amado. Então, assim, eu estou naquela contagem regressiva, a vontade de abraçar as pessoas lá da equipe de Pelotas, a turma de Porto Alegre, de Canguçu, de Camaquã, Candiota, que foi um município que desde o primeiro Fegais, eu nunca me esqueço, foi naquele que tu apresentou que chovia muito. Eles não vieram só para a sessão solene de abertura e voltaram para voltar no outro dia da manhã. Eu lembro que choveu muito, teve temporal em várias partes do estado. Nós tivemos que correr, arrumar lona para poder... Exato, e que muitas delegações não conseguiram chegar a tempo da abertura solene, né? Mas que no outro dia estavam firmes e fortes aqui, né? Que coisa linda. Foram e voltaram para Candiota na mesma noite e voltaram no outro dia. O secretário lá, os secretários de Candiota. Foi algo muito... A prefeitura lá dá apoio para eles, para os ônibus, para vir para o Fegais. Bom, é um município que, se eu tivesse que entregar o Fegais, eu ia entregar para Candiota. Para Candiota, pelo esforço que eles têm e pela paixão que eles têm por esse festival. Mas eu acho, Vera, que hoje... Independente, e aqui vamos fazer um parêntese, eu gosto de dizer isso, porque o Fegais nasceu em 1984, 84, dentro de uma sala de aula que não tinha nada a ver, não tinha ninguém dentro da tua família, dentro da política, né? Não. Porque, às vezes, as pessoas conseguem fazer uma correlação em relação ao sobrenome Balardim. E aí prejudica um festival que não tem nada a ver com isso. Que é um festival que não é da família Balardim, não é do atual prefeito. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Mas é um festival de cachoeira. E tudo aí as pessoas não contribuem porque não gostam de mim, não gostam da gente, então acabam prejudicando o festival, que não tem nada a ver. Quer dizer, na verdade, eu sei de tudo que acontece, porque não adianta... Pode falarem de mim, mas sempre vai ter alguém que está ouvindo alguém falar de mim e vai vir me contar. Sim. Né? Então eu sei tudo o que acontece. Não, é algo, porque quem acompanha ano a ano e acompanhava ano a ano a luta através de entrevistas e através até de olhar as condições. Um ano, Cachoeira não quis emprestar as instalações das escolas para abrigar as delegações de fora. Por simples motivo, questão política, porque não entendi até hoje porque a negativa daquele ano. Né? Aí o outro ano se recusaram a contribuir com R$10 para comprar um troféu. Aí no outro ano simplesmente colocaram todos os empecilhos para que o Fegais não fosse realizado. Gente, nenhum município que eu conheço, e olha que eu conheço um bocado de municípios, teria ou faria uma coisa dessas. Por isso eu digo, se Cachoeira não quer, tem quem quer. Sabe? E eu acho que por mais abnegada que você seja, que a tua comissão, que você tem uma equipe de... uma equipe maravilhosa, voluntários. Que abandonam as casas, Dalcira, e vão para lá trabalhar. 3 dias lá. E se Cachoeira definitivamente não enxergar o Fegais como um grande evento da cidade,
né, e não se apropriar, a cachoeira não se apropriar deste evento, eu acho que daí tem mesmo que levar para Candiota, para Santa Cruz, para Pelotas ou para qualquer outro lugar. Porque tu sabe que quando eu cogitei com alguns, que eu tenho posteiros que estão eternamente em contato comigo. Passaram o tempo todo perguntando do Fegais, e eles não admitem que saia da cachoeira. Eles querem cachoeira, eles gostam de cachoeira. Eles se sentem bem aqui. A gente fazer tudo para tratar bem, né? E então eles não querem que saia da cachoeira. Eles não querem. Os de fora não querem. Eles querem vir para cachoeira. Eles querem que fique em cachoeira. Que loucura. E cachoeira querendo mandar embora de qualquer maneira. Não, alguns, porque tem muita gente boa. Não, aqui. sim, mas é que às aqui. vezes essa pequena parcela é tão barulhenta, é tão absurda. Não, né, que ela faz mais barulho do que aquelas pessoas do bem. Atinge né? a honra das pessoas, isso que é o brabo, né? Também. Ontem eu dava um discurso aqui, Vera, dizendo que as pessoas não aguentam mais esse discurso de ódio, né? Tudo é para xingamento, tudo envolve política, tudo envolve ódio. E o que é pior, né? Não sabem às vezes nem do que estão falando. Né? Essa tal de Lei Rouanet, que escrevem de tudo quanto é jeito, eu até vou escrever bem grande, soletrando ainda em rede social como é que se escreve. Todo mundo diz, porque são mamadores de Lei Rouanet. Há poucos dias, felizmente, alguém respondeu lá. E não fui eu, viu? Mas a exploração que os sertanejos fazem aí de pequenos municípios lá do Nordeste, isso aí ninguém fala. E a Lei Rouanet não é dinheiro público, gente. Quer dizer, entre lá, mas lá na outra ponta, porque a Lei Rouanet é uma captação de recursos junto às empresas que poderão depois descontar, né, do seu imposto de renda devido. Nós fomos aprovados na Lei Rouanet também. Também, olha que maravilha. Então, começa Sabe a qual é a nossa nota? 92 na lei que nós tiramos. De 100, tiramos 92. Que é a Lei de Incentivo à Cultura, onde as empresas vão patrocinar e depois fomos aprovados poder... também na Lei Rouanet. Olha, os produtores culturais são lá de Passo Fundo, estão se virando, agora essa parte é com eles. Para captar esses recursos, né? Então, assim, e já temos patrocinador. Isso, Vera, é que nem aquela história, não doe para Criança Esperança, doe para a Pai dessa cidade. Aí um dia chegou aqui, a Pai de Cachoeira, em 2 projetos, foi beneficiada dentro do projeto Criança Esperança, calou a boca de todo mundo, né? Então, e o pior é quando as pessoas não sabem direito nem sequer o que estão discutindo, o que estão falando, porque a LIC também é Lei de Incentivo à Cultura e ela permite, quando o projeto é sério, que atende vários requisitos, um produtor cultural pode sair com a maletinha embaixo do braço a dizer, olha, eu tenho esse projeto aqui para vocês investirem. Essa que é a melhor parte, porque se não fosse esse incentivo, talvez não fosse possível fazer tantos projetos e tantos eventos. Vera, para a gente encerrar, o que nós temos de novidade para esse Fegais, que é dia 6, 7, 8, é isso? Não, de dezembro? 12, 13 e 14 de dezembro. Por que eu fiquei com 6, 7, 8? No Parque Ivan Tavares. Que é o Parque da Como Fena eu te Rosa. falei, 27 modalidades. O que nós temos de inovação que inovamos esse ano para esse Fegais é o grupo Pré-Mirim, que vamos incluir, mas sem classificatória. Apenas eles vão receber, ainda estava conversando com o Marcos, que é vice-presidente do ICR, ou vamos dar uma medalhinha para cada um, ou um troféu. Uma participação especial, porque criança pequena não sabe aí do que é primeiro, o que é segundo, terceiro lugar. Não, e é preciso ser incentivados. Então é uma participação. Né? Não é que nem o grupo juvenil e adulto que estão acostumados com isso. Então, o Pré-Mirim, fazendo a sua estreia. E temos também, esse ano, a colocação da categoria infanto-juvenil na dança de salão. Porque eu conversei muito com um professor de Santa Maria e ele disse que ele ama muito o Fegais e que a categoria infanto-juvenil é a mais importante do Fegais. E a dança de salão é uma das modalidades muito procurada. Então, é mirim, juvenil e adulto. E o problema, às vezes, da idade, uma criança de 13 concorrer com uma de 17, 18. Então, a gente botou a categoria infanto-juvenil. Que legal. E a pedido, como muitos sempre pediam, falavam, e eu li o regulamento do MTG, vamos ter coringa esse ano nos grupos de dança. Que é aquele casal, 2 coringas, que são 2 pares, que pode subir, descer jamais. Que poderão, vamos supor, o grupo mirim, auxiliar com 2 pares o grupo infanto, mais a mesma escola. Isso é coringa, isso está no regulamento. Foi muito pedido e eu procurei, assim, dentro do possível, de atender
o que esses posteiros me pediram, né? Então vai ter o Coringa, que eles descer não pode um adulto querer ajudar um mirim ou juvenil. Mas na dança, na coreografia, poderá usar, por exemplo, o adulto poderá usar um casal infanto ou mirim. É isso? Sim, pode subir. Pode o juvenil ir lá ajudar o adulto, com 2 pares. O juvenil ajudar o adulto. Sim, entendi. O mirim ajudar o infanto, com 2 pares, 2 Coringa. Tá no regulamento isso. Legal. E aí nós vamos ter também, além desses concursos tudo, e essas modalidades, temos na sexta-feira, dia 12, o 2º Seminário Cultural Estudantil, que vai ser coordenado por uma equipe de professores, porque dia 12 é o dia que está chegando as delegações que eu estou recebendo, às vezes tem que arrumar uma substituição, então eu fico muito presa na secretaria. Certo. Então a professora Alexandra, Rosana Ortiz e outras professoras vão atuar nessa parte do seminário. Teremos também a sessão solene de abertura, com espetáculo artístico, com o hino, com a bandeira do Fegais, com os meus bonequinhos entrando, desde o pequenininho, mostrar a evolução do Fegais até o adulto, com a característica. Sim. Com as roupinhas e tudo. Estamos tentando achar um show para homenagear essas pessoas de Cachoeira e os que vêm de fora, e um pequeno baile, assim, de umas 2 horas, nesta sexta-feira. E teremos também o Fegartes, que é o Festival Gaúcho Estadual de Artesanato, que vai estar, a gente loca, para eles colocarem seus artesanatos. E teremos também cavalos crioulos. Olha só. Mostra morfológica do cavalo crioulo, com demonstração de manejo, provas e passeio a cavalo. Tudo a entrada por 1 quilo de alimento ou um pacote de ração. Maravilha. Porque o troféu Solidariedade, para mim, é muito importante. É que a gente abastece aquela equipe que trabalha, que ajuda ali na cozinha, na limpeza, e que depois a gente entrega para o órgão competente. Nós não temos competência, eu e Marco, ou a equipe do ICEX, aí para ir distribuindo. Então, entrega ração para... Tem várias ONGs aqui em Cachoeira, né? Tem o Sempre para onde a gente entrega a ração. E a mesma coisa se faz com os alimentos para os órgãos responsáveis de distribuir. Eu estou em contagem regressiva. Tá certo. Amanhã estarei largando o regulamento, estou mandando para 90 e-mails amanhã o regulamento, porque eu quero ser justa e prometi que faria tudo isso, largando tudo ao mesmo tempo. Tá certo, sem privilegiar ninguém. Essa noite, vou varar a noite, como se diz, porque eu quero largar também para Cachoeira os regulamentos que eu estou rodando. Mas é um pane lá na minha impressora, mas o Eduardo já me socorreu, já deve estar chegando lá em casa para mim continuar a tarefa. Vera, hã? São 28 escolas que estão confirmadas, ele está perguntando. 28 escolas do quê? Não, confirmadas, não, tem escolas confirmadas de todo o estado. Quantas escolas vão participar? É isso que ele está... Isso aí eu não sei, depende quando chegar as inscrições, só quando chegar as inscrições que eu tenho o número certo. Tá certo, e tem um troféu maravilhoso que é o troféu Léo Oliveira. Vai ser do Grupo Campeão Adulto. Tá certo, olha só. E o do município também já está certo. O Léo ficaria felicíssimo. Aí depois, mais perto, a gente vai falar sobre todos os homenageados. Todos os homenageados. Vera Baladinho, muito obrigada. Agradeço. Mais uma vez, parabéns pela disposição de continuar levando nos ombros esse tão importante festival para a arte e tradição e folclore do Rio Grande do Sul. Vai dar tudo certo. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Se Deus quiser. Obrigada. Olha, 6h30, a gente vai ao intervalo e volta em seguidinho. Todos ligados aqui. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 18 graus em Cachoeira, sem previsão de chuva. Previsão do tempo. Oferecimento.
Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor. Amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone Whats 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 26 minutos para as 7. Nós estamos no ar com o nosso Conexão 99. Hoje, olha só, tem claridade lá fora, Fulnei. Logo, logo nós vamos encerrar o programa aqui às 7 ainda, com o sol ainda no céu. E esse ano, de novo, não teremos o horário de verão. Meu biorritmo agradece penhoradamente. Não consigo me acostumar, não costumo me acostumar. Olha, cara, o professor João, ele deve ser um fã do tal de horário de verão. Sério. Bom, eu conheço um monte de gente, né? Mas o que seria do pêssego se todo mundo gostasse só do morango, né? Eu não consigo me acostumar, eu passo, como direi, zumbizada, né? Porque eu durmo tarde achando que estou dormindo cedo, acordo cedo achando que estou acordando tarde. Olha, é muito complicado. É que nem quando a gente viaja com tal de fuso horário, né? É para enlouquecer, né? É para enlouquecer. Você acha que está ligando para o Brasil às 10 da noite, mas aqui já é 4 da madrugada, né? É algo muito doido. Imagina o senhor lá na faculdade, lá na UBRA também, quando tem que falar com o resto da América Latina, depois acima da linha do Equador, como é que funciona isso, né? Deve ser maluco. Mas estou recebendo aqui o professor João Alexandre Bittencourt, Neto Bittencourt, e com ele nosso assunto, secretário de Desenvolvimento Social. E com ele nosso assunto é um assunto que eu gosto muito de tratar sobre ele. Eu, venho de empresas que se investia durante todos os anos numa meta de cobertura, de divulgação, que é a questão do menor. Né? Criança e adolescente levam meus trocados. E agora nós temos a possibilidade de desenvolver aqui em Cachoeira do Sul o projeto Famílias Acolhedoras. Secretário, seja muito bem-vindo, uma boa tardezinha, uma boa
tesinha, porque está claro ainda lá fora, mas é um projeto extremamente interessante unir essas forças entre a municipalidade, que já mantém 2 lares, né, de crianças, né, e adolescentes, com esse projeto do Ministério Público, que tinha também aquele outro, não era adoção afetiva, mas era um acolhimento afetivo, né? Apadrinhamento. Apadrinhamento, esse era o nome. Verdade. Que acabou ficando meio, né, sem muita divulgação, nem sei se está sendo realizado, mas agora temos esse que são famílias acolhedoras. O que isso, na verdade, explica pra gente o que isso representa. Seja bem-vindo. Boa tarde ou boa noite. Vou deixar no INHA aqui, né? Volney e principalmente aos ouvintes, né, da Rádio Vale. Bom, esse é um projeto que quando nós ingressamos em janeiro, nós já tínhamos notícia e fomos atrás. Então eu visitei uma cidade aqui da região, mas eu me frustrei, vou ser sincero, né? Não funcionava, não deu certo, então não tinha um número de famílias e nem um número de crianças ou adolescentes acolhidos pela família. Só que aí o tempo foi andando, aí nós descobrimos um município, Santo Ângelo, né, que tem um programa maravilhoso. Então eu vou dar um dado, e aí já explico emendo explicando o que é o programa. Santo Ângelo, 70% das crianças e adolescentes institucionalizados, ou seja, que foram encaminhados para o município, 70% estão nas famílias e não no abrigo, não no acolhimento. Isso nos entusiasmou, né? Então, eu vou explicar exatamente o que é, né? Senão a gente fica falando, as pessoas não entendem. Sim. Né? Então, isso é um projeto de lei que nós criamos, nós apresentamos hoje no Ministério Público esse projeto de lei, né? Em que uma família vai ser, que tiver interesse, uma ou várias famílias que tiverem interesse, vão ser capacitadas pelas nossas equipes técnicas para receber uma criança ou um adolescente, né, que tenha o perfil todo estudado pelos nossos técnicos, que são psicólogos e assistentes sociais. A família que optar por receber a criança ou o adolescente, ela terá uma pecúnia, um valor de R$ 1.500 a título de ajuda, né, para ter lá a criança ou adolescente, para as despesas da criança ou adolescente. E ainda, se for com algum transtorno ou deficiência, terá mais meio salário mínimo. Então, basicamente, o programa é esse. Vão ser famílias que tenham interesse em receber crianças ou adolescentes, vão ser capacitadas, vão ser acompanhadas durante todo o período pelos nossos técnicos e receberão esse valor para as despesas da criança ou do adolescente. Na verdade, famílias acolhedoras, essas famílias, elas não adotam essa criança, elas acolhem enquanto essas crianças estão à espera de uma família para adoção. Exatamente, elas não adotam. É um vínculo assim precário, né, em que elas tomam conta das crianças, ficam com a guarda, mas o poder familiar realmente pode vir por adoção. Pode que não seja adotado, mas pode que seja adotado. Então, eu até ouvi um depoimento, porque tem uma crítica ou uma pergunta, né, um questionamento. Tá, mas aí eu me apeguei à criança e ela vai ser adotada por outra pessoa. É verdade, mas aí no fundo, a verdade pode ser outra. Eu vi um depoimento de uma senhora lá em Cerro Branco, tem esse programa. E uma senhora nos deu um depoimento dizendo que ela sentiu quando a criança foi adotada. Mas ela lembrou que a criança foi para uma família muito melhor, uma família boa, do que ela estivesse num abrigo, né? Então ela perdeu aquele momento que ela tinha de afetividade, mas ela sabe que a criança também ainda saiu ganhando, né? Então, é uma crítica que a gente pode ter. No momento que essa criança é adotada, nada impede que essa família substituta, digamos assim, essa família acolhedora, acompanhe também, ou não, porque esses vínculos precisam ser necessariamente cortados de uma só vez, ou eles podem se manter para o resto da vida? Não, os vínculos não necessitam ser cortados. Pode sim a criança, e principalmente se for um adolescente, né, que tem certa autonomia, visitar a família, isso não há problema nenhum. Nesse projeto, ele difere do apadrinhamento afetivo, professor João? Sim. Ele é diferente? Sim. O apadrinhamento, ele não tem essa temporalidade junta, não vai para a família, não vai morar junto. O apadrinhamento, a pessoa vai lá no abrigo, pega a criança no final de semana, ou eventualmente pode
querer subsidiar os seus custos, roupas, material escolar, com pecúnia, com valores. Então o apadrinhamento difere porque ele não acolhe a criança. Ele apenas apadrinha momentaneamente. É dizer, o padrinho, de vez em quando, Natal, Ano Novo, aniversário, Páscoa, etc., essa criança vai lá em casa, a gente fica um final de semana e depois ela volta para o abrigo. Eu sou uma madrinha ou sou um padrinho, mas essa criança não vai morar comigo, que é um sistema diferente da família acolhedora. Eu vi, professor João, há poucos dias, uma matéria muito interessante, e se não me falha a memória, foi no Fantástico a respeito desse projeto, porque não é um projeto de Cachoeira, é um projeto nacional, né, das varas da infância e juventude, do Ministério Público da Infância e Juventude, para reconstituir os vínculos de família, o sentimento de família para essas crianças e adolescentes, muitas vezes vítimas de maus tratos, né? Eu vi, inclusive, eles mostraram como exemplo, como case, como a gente chama, uma família que adotou um bebê, né? E esse bebê está tendo toda a assistência, né? Inclusive de carinho, de afeto, mas está na fila para ser adotado. E a família sabe que, nesse momento, vai ter que abrir mão dessa criança. E se depois a família quiser adotar, como é que fica? A família, se ela quiser adotar... Ela é a primeira da fila? Não, ela vai entrar na fila normal da adoção, Sistema Nacional de Adoção. Ela não pode necessariamente ficar com aquela criança? Não pode. A fila é normal para... Eu ia dizer que daí é meio injusto, né, claro, professora? Exatamente. E aí seria ter uma possibilidade de alguns fraudarem, né, a fila. Sim, não, mas a gente sabe que isso poderia acontecer. Eu quero adotar, então eu vou lá e escolho a criança, né, que eu quero, porque hoje a gente sabe que, infelizmente, é um sistema é uma escolha muito perversa, porque se quer crianças brancas, crianças de até 6, 7 meses de idade, bebês ainda, né? Crianças sem sequer uma pinta na pele, né? E se tiver qualquer tipo de deficiência, então praticamente está. Claro. E aí essas crianças que não conseguem ser adotadas, elas vão se multiplicando dentro dos abrigos, né? Sabe, Dalcira, que isso é uma verdade, é incontestável, tem números. Mas, assim, ainda que muito básico, há um avanço, né? Então, aqui em Cachoeira, a gente tem um casal que adotou lá do lar mesmo 2 crianças negras. Há 2 meses, aproximadamente, a gente entregou 2 crianças, eu estava junto, inclusive, 2 crianças também negras para um casal branco lá de Ibirubá, ou Cruz Alta, algum lugar para aquele lado lá. Então, é muito pequeno, não tem dúvida, mas parece que às vezes acontece, né? Acontece, sim, e o que eu levantei essa questão, o professor disse que é uma questão é uma escolha extremamente perversa, né? De que eu quero uma criança, mas essa criança tem que atender às minhas exigências, né? E a maioria das vezes é isso, realmente. Exatamente os números isso. Comprovam. Mas aí se a gente for pensar que na maternidade normal, eu posso ter milhões de expectativas numa gravidez e não sei nome, e a criança que nascer não atender em nada, né, nem 10% daquilo que é meu projeto de bebê, né? Verdade, é isso aí. Agora, em Cachoeira nós temos, quando o senhor me diz que 2 crianças negras foram adotadas por casais brancos, já me parece que avançamos aí meia légua. Exatamente. É uma exceção, mas... E lá para aquela região de Birubá, lá, que eu acho que é a colonização Cachoeira, alemã, lá para aqueles lados, Cruz Alta, lá naquela região, né? Então, nós já temos um avanço muito grande. Agora, lembrando sempre, né, que independente de qualquer coisa, as crianças adotadas ou adolescentes adotados, eles não são empregados domésticos. Porque isso aí precisa ficar muito claro neste quadrado. Porque eu me lembro que no apadrinhamento afetivo, muitos casos, em outros municípios também, a gente sempre soube que havia um caso de pessoas que apadrinhavam adolescentes para que fossem faxineiras durante o final de semana. Quer dizer, isso é injusto. Claro, não. Nem se a gente deve falar, mas é até horrível de falar uma coisa dessa, né? Não tem... Não, é fora do contexto de solidariedade, de empatia, de qualquer coisa. Mas isso é uma verdade, a gente não pode dizer que não acontece, e acontece. Claro, nós assim, em Cachoeira, nós temos os nossos técnicos, né, que acompanham, nós temos 2 técnicos somente para os lares, um assistente social e um psicólogo. Então, eles acompanham, buscam famílias para adotar, depois da adoção eles continuam acompanhando, ainda que seja até com lives, conversa com as crianças, conversa com os pais. Então tem todo um acompanhamento pré e pós, né? Até verificar, tem visitas familiares antes de entregar a guarda e depois o poder familiar, né?
é feito um trabalho. Claro que tem limitação, não dá para dizer que não tem, né? Todo serviço público tem limitação. Mas é um trabalho que se é desempenhado dentro do razoável, pelo menos, né? Da melhor forma possível. Na verdade, isso sempre é bom lembrar que esses vínculos que se criam, eles são para a vida toda, né? Exato. Ainda mais quando se tem, quando são ainda muito bebês, né? Talvez essa memória afetiva não seja tão presente. Mas no caso de crianças um pouquinho maiores, se cria esse vínculo e é para a vida toda, né? Por mais acolhedora que seja a família, esse vínculo, a criança vai ficar na minha casa, ou na casa do João, na casa do Pedro, da Maria, vai ficar lá 1 ano. Sim. Quer dizer, é um vínculo que se cria de qualquer maneira, sim, né? Exatamente. Mas cria um vínculo importante que pode render frutos, porque não há um impedimento deste vínculo, como você está falando, Dalcira. Então, é um adolescente, foi acolhido por uma família, ele vai ser adotado, ou, enfim, tomou outro rumo, fez 18 anos, foi fazer a sua vida, esse vínculo pode permanecer. Sim. Provavelmente vai permanecer. Né? Então, é mais um suporte, né, para criança ou adolescente. Professor João, quantas crianças nós temos hoje dentro das casas? Entre crianças e adolescentes, na casa dos 30. 31, 32, e faria de dia para dia. E quando acontece, por exemplo, a gente sabe que, eu acho que foi o senhor mesmo que esteve aqui um dia e disse que foi uma situação muito absurda, que 4 ou 5 irmãos tiveram que ser acolhidos lá no... Na realidade, Dalcira, o que eu vou te dizer para dar a realidade? Foram 7, mas a semana... Mês passado 3, ontem ou anteontem 3 também, né? Então todos os dias assim são, infelizmente, 3 irmãos, 2 irmãos, 4 irmãos, chegou a ter 7, né? Por isso que eu te digo, são mais de 30, 35 hoje, porque todos os dias muda. Sim. Não, mas a minha pergunta era exatamente essa, porque é desumano que uma família tenha 7 crianças, entre crianças e adolescentes, e daqui a pouco o poder público seja obrigado a intervir por questões de negligência, por questões de maus tratos, por violência, estrutura familiar e tudo mais, droga, álcool, enfim, e aí a lista vai, só aumenta. Mas o que eu digo é o seguinte, e se alguém quiser, por exemplo, uma família quero adotar, não, são 3 irmãos, mas eu quero abrigar, eu quero recolher, eu quero acolher apenas um. Como é que vocês vão trabalhar essa questão? E isso é só em caso de excepcionalidade. O tratamento é dirigido pelo Poder Judiciário, isso, claro, né, com acompanhamento dos nossos técnicos, mas a regra é todos juntos. Só por uma exceção, assim, que vê que não tem como e vai prejudicar 2 e 1 é maior, pode ficar, enfim, mas isso será uma exceção da exceção. A regra sempre é acolher os irmãos juntos. Acolher mas os não irmãos. É impossível também. Sim, não, de acontecer isso, porque. Mas é um corte meio brutal a um vínculo de familiar, né? Sim. Porque 3 irmãos, vamos pegar só 2, no caso. Né? 2 irmãos que são acolhidos, que são abrigados. Aí uma família vai dizer, não, eu só quero um, mas não quero o outro. Sim. E aí, né, há um corte, uma ruptura violenta nessa estrutura dos 2 e na questão familiar dos 2. Sim. Nós temos 2 profissionais à disposição para trabalhar isso, mas é um trabalho que não tem um resultado 100%, é claro, né? Como vai romper esse vínculo? Então, é um trabalho que é feito dentro e surte os resultados possíveis. Não é nada fora do normal, vai resolver o problema, não é? Não, a questão não é nem resolver, porque a pergunta era exatamente essa. A ideia é de que quem vai acolher, acolha todos juntos. Isso é a insistência sempre. Vai até o fim da linha para ser isso. É que nem na adoção também, né, professor? Porque na adoção me parece que é bem mais difícil alguém chegar lá e dizer, eu quero um, mas eu vou levar 2. Né? Infelizmente é exatamente essa situação. Sabe, Dalcira, que eu tenho acompanhado bastante ali as adoções que ocorrem, e tem ocorrido, assim, de adotarem os irmãos. Não sei se é sorte, enfim, mas tem ocorrido bastante. Claro, a gente está falando de 2 irmãos, né, não de 7. Né? De 7. Mas tem ocorrido bastantes casos. Como eu disse, esse lá de Birubá levaram os 2 meninas. Esse de Cachoeira aqui são um menino e uma menina, levaram os 2. Um militar que foi embora agora, ou está indo embora, pegaram os 2 irmãos também. Então tem ocorrido.
E como é que fica, professor João? Logo no início, um acompanhamento para saber se está tudo ok, se está tudo certo com essa família, com essas crianças, estão bem adaptadas. Isso é um trabalho que é feito em parceria pelo Poder Judiciário, né, a vara de adoção lá, da família, com os nossos técnicos. Então, são feitas visitas, são feitos relatórios, são feitas videoconferências. As crianças, os postulantes vão até o lar, conhecem as crianças, conversam. Os nossos psicólogos e assistentes sociais preparam essas crianças para a família. Teve um casal homoafetivo que fez uma adoção. Então, é uma preparação também. Tem, tu vai ter 2 pais. Né? Então, é uma preparação que é feita. E isso é feito pelo nosso pessoal do lar, nossos técnicos. Depois são feitos videochamadas e tem um acompanhamento posterior também por um tempo determinado. Eu tenho vários amigos, casais homoafetivos, que são, né, que adotaram. Né? E eu acompanho eles pelas redes sociais e acho a coisa mais linda aquela família, né? Porque não, mas não pode, tem aí aqueles aliás, tem que falar nisso. Não, tem que falar, porque a gente não pode dizer que não. Sim. Eu me lembro que talvez o primeiro casal lésbico que adotou uma criança foi da região de Pelotas. Isso lá em 1900 e alguns. Né? E foi uma gritaria enorme. Não pode ser ilegal. Como é ilegal? Então, mas era melhor essa criança estar no abrigo, sem um vínculo. Né? Então, para tudo, gente. A primeira decisão judicial que transitou em julgado, antes da gente ter lei, né, autorizando que fosse adotado por um casal de mulheres, foi em Bagé, né? Mas houve exatamente o que tu falaste. Foi uma gritaria. Né? E aí tu perguntou, mas tu prefere que a criança fique abrigada? Prefiro. Então, uma coisa que não dá nem para... Não, eu lembro, nós acompanhamos isso de perto, eu estava em Pelotas, né, e o doutor, o nome do juiz, ele atendia em Pedro Osório também, ele estava naquela transição ali, né, de fazer a região, e foi uma gritaria sem tamanho, não pode como, para tudo. E outra coisa, a verdade seja dita, as estatísticas mostram, e eu já andei lendo sobre isso, que quem mais adota crianças com deficiência são casais homoafetivos. Sim, nem sabia disso. São. Pode dar uma pesquisada, prof, que o senhor vai encontrar isso, né? Aquilo que os héteros rejeitam, esses casais acabam acolhendo. E isso precisa ser levado muitíssimo em conta, né? Dalcília poderia, não sei se a gente tem um tempinho, claro. E tem um programa que eu acho que a gente não falou ainda, que indiretamente ou até diretamente vai influir na questão das crianças, que nós nos candidatamos e fomos selecionados pelo governo do estado, que é enfrentamento à pobreza e às vulnerabilidades sociais. Não sei, acho que a gente não tratou disso ainda. Não tratamos. Conta pra gente o que é isso. Isso é um programa de primeiro mundo, um programa exemplar, que é adotado no Chile, que é o país que mais trabalha com a questão social de melhor maneira, né, e outros países, né? Isso é uma coisa que a gente sempre pensou para fazer em Cachoeira, mas o problema é recursos, etc. Então, o governo do estado está nos disponibilizando para a Cachoeira do Sul 3 carros, um carro para cada CRAS, para ficar 24 horas à disposição, são 3 CRAS, 3 servidores, né? 2 servidores por CRAS, são 4 servidores chamados de ADF, Agente de Desenvolvimento Familiar. Esses agentes eles vão ser treinados para coletar informações, mas na realidade o que vai acontecer? Os nossos técnicos vão ter 64 famílias em cada CRAS e juntamente com este ADF, com esse agente, eles vão de casa em casa 64 famílias durante 2 anos desse programa. Vão elaborar um plano de atendimento familiar, tem metas a cumprir, né, para tentar organizar minimamente a vida dessas famílias com a ideia de emancipação. Olha só que coisa. É um programa assim de primeiro mundo, que nós já pensávamos isso aqui para a secretaria. Inclusive a gente tem um espaço de cidadania que a gente está tentando inaugurar, que é mais ou menos nessa linha. Mas então veio do estado, veio com recurso para nós, né? Nós conseguimos atender todos os requisitos que eles nos solicitaram, né? E agora está estourando. Já estão contratando os ADFs, os servidores que vão ficar com o carro e coletar informações, né? E os nossos técnicos já estão esperando para
abordagem familiar. Maravilha, professor, nos mantenha informados que a gente quer detalhes sobre isso, e a gente também quer detalhes sobre uma questão do 4.0, que eu sei que está cheio de projetos, inclusive, né, com relação ao Conselho do Idoso, que possui os recursos. Com dica, né, porque eu acho que se a gente conseguir, eu sou uma entusiasta da ideia de reunir gerações, a gente reúne projetos de crianças e adolescentes junto com projetos para idosos, onde haja essa integração. E eu já comentei com o senhor que lá em Taquari, eu espero que ainda funcione, né, que é um espaço muito grande, que é quase uma fazenda, onde mantido pelo município, né, onde há o acolhimento dos idosos e o acolhimento de crianças e adolescentes, não nas mesmas casas, né, cada um no seu quadrado, mas que durante todo o dia eles interagem. É ótimo. Né? E eu acho que isso resgata o sentido de família para muitas crianças e adolescentes que são tão sofridos, inclusive aquelas que são vítimas de violência, de abuso, né? Então, conte com a gente, o senhor sabe que esse é um assunto muito caro para mim, né? Gosto muitíssimo e acho que o que nós pudermos fazer para divulgar e para ajudar e para conscientizar as pessoas desse problema social e que nossas crianças e adolescentes não merecem esse tipo de situação, pode contar com a gente aqui. O microfone da Vale vai estar sempre aberto para esse tipo de projeto. Grande abraço, muito obrigada. 3 minutos faltando para 7. Olha, estamos encerrando aqui o nosso Conexão 99. Agora escureceu, né, Vonei? Agora escureceu. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 da tarde. Fiquem bem, um abração e até lá. É bom estar com você. Rádio Vale.